Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele Rosa, eu sou psicóloga. Eu vou falar hoje sobre inflexibilidade psicológica e o sofrimento humano. Eu deixei uma frase referente a esse tema, que é do Stephen Hayes, e a frase diz o seguinte: a vida é uma escolha. A escolha aqui não é sobre ter ou não ter dor, é sobre ter ou não ter uma vida valiosa e significativa. Eh, Quando a gente olha para essa frase, tem tudo a ver com o tema dessa aula de inflexibilidade psicológica e sofrimento humano, porque quando a gente fala de flexibilidade, a gente fala sempre eh, de dor, a gente fala de escolher caminhos que nos aproximam do que é importante para gente e de não tomar decisões e balizar a nossa vida pelo que a gente está sentindo. Então, se eu estou sentindo desconforto, eu não vou me aproximar daquilo que é importante para mim. Então, enfim, eu acho que essa frase do Stephen Hayes, ela resume muito o que a gente aborda dentro de flexibilidade psicológica e sobre o assunto sofrimento humano. Falando um pouquinho do meu currículo, eh, eu tenho mestrado em saúde e desenvolvimento humano, eu sou especialista em terapias contextuais pelo MIGPSI da Espanha. Terapias contextuais envolve, né, ACT, DBT, FAP, treinamento em terapia comportamental dialética pelo Instituto da Linehan dos Estados Unidos, e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo INTCC do Rio Grande do Sul. Tenho formação em terapia de aceitação e compromisso aqui pelo SESD e tenho 12 anos de experiência clínica, né? Já sou formada há 12 anos, atendendo pacientes individuais, famílias e grupos. Então, a aula de hoje eu baseei nessa bibliografia aqui, no livro Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida, no Learning Act e na Terapia de Aceitação e Compromisso, nessa edição que está em português. E eu vou falar hoje, então, sobre sofrimento humano, como abordamos o sofrimento humano na ACT, sobre inflexibilidade psicológica, flexibilidade psicológica e passos para desenvolver, então, a flexibilidade. Como que na ACT a gente vê o sofrimento humano, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou trazer uma citação que nos ajuda a pensar um pouco sobre esse assunto. Se você tem lutado uma guerra dentro de sua cabeça, como seria se, em vez de tentar vencer essa guerra, você soubesse uma maneira de sair dela? O que isso tem a ver com sofrimento? Né? Dentro da arte, a gente tem uma perspectiva muito mais de observar quando a gente está brigando com o nosso sofrimento. Muitas vezes a gente está preso dentro da nossa mente, brigando com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas lembranças, e muitas vezes que isso está relacionado ao nosso sofrimento. O grande segredo sobre o sofrimento humano é que ele é universal. O que quer dizer isso? Todos nós sofremos. Frequentemente nos apegamos à nossa dor e começamos a julgar as nossas vidas com base em como nos sentimos, não no que fazemos. Nos tornamos a nossa dor. Então, muitas vezes, a gente fica tão apegado à nossa emoção, ao que a gente está sentindo, e acaba se tornando aquela dor. A gente fica fusionado àquela dor. E a gente acaba tomando as decisões, a gente acaba sendo influenciado, né? O nosso julgamento acaba sendo influenciado por como a gente está se sentindo. E não há nada de externo que garanta a ausência de sofrimento. Na ACT, a gente fala um pouquinho
sobre como existe uma biomedicalização da vida, né, como na nossa civilização ocidental, a gente cultua a ausência de sofrimento físico e mental. É como se pensamentos, sentimentos, lembranças, que forem coisas desagradáveis de sentir, né, é como se eles fossem sintomas, assim, é como se eles tivessem que ser removidos, afastados, como se estivessem errados. E para a ACT, o objetivo da vida saudável não é tanto sentir-se bem, né? Então, quando saem esses pensamentos, sentimentos, lembranças penosos, aí eu vou estar bem. Para a ACT não é esse o objetivo. Para a ACT, o objetivo é sentir bem. O que quer dizer isso? É a gente se permitir aceitar essas emoções, esses pensamentos, essas lembranças, é a gente fazer escolhas do caminho que a gente quer seguir, escolhas balizadas no que é importante para a gente e o agir. Então, o aceitar, o escolher e o agir. Então, falamos um pouquinho aí de como que é o sofrimento, né, humano pela ACT, e importante, então, da gente deixar claro, né, alguns conceitos que eu falei até aqui, sobre que o sofrimento humano é universal, que não tem nada que a gente possa fazer para ter uma vida sem dor, né? Sem sofrimento. O sofrimento ele faz parte da vida. E que na ACT a ideia não é a gente se livrar, afastar, suprimir tudo isso para daí a gente poder fazer as coisas, tá? Esse é um resuminho aí de mais importante do que eu falei sobre sofrimento humano. E agora vamos falar um pouquinho como é que a gente aborda o sofrimento humano na ACT. Na terapia de aceitação e compromisso, a gente busca mudar a direção da nossa vida, para que ela seja mais sobre o que valorizamos, tornando mais flexível e significativa. Para que a gente consiga, então, ajudar os nossos clientes a mudar a direção da vida, a se tornarem mais flexíveis, né? Como que a gente constrói isso? A gente trabalha com uma que a gente chama de desesperança criativa. O que significa isso? A gente auxilia o cliente, os pacientes, a verem que os problemas que eles têm enfrentado, o que eles têm vivido de problemas dolorosos e difíceis, eles estão tentando, né, com esses problemas, usar estratégias que não têm funcionado, que estão relacionadas, né, que estão relacionadas com isso que eu falei, de tentar afastar, suprimir, né, muito mais um caminho de esquiva. E a gente vai auxiliar esses pacientes a verem que isso não funciona, funciona a curto prazo. Então, por exemplo, uma cliente que tem muita dificuldade de ter intimidade, de fazer vínculos, de construir amizades, de ficar com outras pessoas, ela pode ficar muito presa à emoção, mas eu não estou me sentindo segura para isso. E aí, quando ela sente isso, ela pode acabar, sei lá, comendo em excesso, ficando muito deitada na cama, procrastinando o que ela tem que fazer, se envolvendo em outras coisas que não isso que para ela seria muito valoroso, né, fazer relações íntimas, ficar com outras pessoas. Eh, então, o que a gente pode fazer o paciente enxergar através da desesperança criativa? Que isso que ela tem feito funciona para ela não sentir o desconforto a curto prazo. Então, a curto prazo, ela não se engaja em comportamentos que envolvem ela ter essa intimidade com as pessoas. E aí, provavelmente, ela sente alívio. Só que a longo prazo ela não se aproxima de nada. A longo prazo ela continua sem amigos íntimos, a longo prazo ela continua sem ter um relacionamento. Então a gente auxilia o paciente, o cliente, a enxergar que o que ele tem feito não tem sido efetivo para aproximar ele da vida que ele quer. Isso ajuda a gente então que ele se motive a mudar a direção da vida, né, se direcionar mais para coisas valorosas e ter uma postura mais flexível e significativa. Eu coloquei no próximo slide uma forma da gente trabalhar isso que eu estou falando, além da desesperança criativa, numa forma de um exercício que a gente pode trazer para o paciente. Então, a gente pode, por exemplo, perguntar assim: vamos fazer uma lista dos sofrimentos que tu está tendo nesse momento, né? A pessoa faz. Eu vou pegar esse exemplo dessa paciente, tá?
Então, se, o medo de se a ansiedade que tu sente, né, ao procurar as pessoas, quando tu tá em reuniões sociais, quando tu tá, onde tem outras pessoas da tua idade, essa ansiedade que tu sente nesses momentos que faz muitas vezes tu querer se afastar, tu querer não comparecer a esses compromissos, tu acabar não mandando mensagem para as pessoas e convidando, então essa ansiedade que tu me refere, se ela não fosse mais um problema para ti, se tivesse acontecido uma mágica e, nossa, por um passo de mágica, hoje tu não sente mais isso. Tu acordou sem nada de ansiedade em relação a se relacionar com as pessoas. O que que aconteceria? Quando a gente propõe esse exercício, é como se a gente estivesse propondo que o paciente se permitisse pensar sem estar sob o controle daquela emoção. E aí a gente pode escutar coisas, né, através desse exercício, que tem muito a ver com comportamentos que eles poderiam ter que aproximam eles do que realmente é importante. Então, essa paciente, por exemplo, poderia dizer: "Ah, eu iria mais nas festas quando me convidam, eu mandaria mais mensagem para as pessoas fazendo convites, eu tentaria me incluir mais nos grupos que já existem, eu faria coisas presenciais para conhecer pessoas". E aí a gente explica novamente, né, que a gente pode sentir a dor da daí a gente vai explicar, né, um conceito que eu vou explicar aqui para vocês, a gente pode sentir a dor da presença. O que que quer dizer isso? Então, quando tu fizer se tu fizer esses movimentos que a gente está falando aqui, de aceitar os convites, mandar mensagem para as pessoas, se convidar para as coisas, né, se tu viver mais essa parte da social da tua vida, os problemas que estão presentes e que você gostaria que fosse embora, né, em relação aos problemas que estão presentes que você gostaria que fosse embora, você vai sentir essa dor da presença, né, você vai sentir esse desconforto, né, dessa ansiedade. A dor da ausência seria a dor, de atividades que você se engajaria se as coisas mudassem. Então, a gente pode ficar com a dor da presença, né, com a dor, de se engajar naquele comportamento. Então, se eu me engajar nesse comportamento de participar dessas festas, de mandar mensagem para as pessoas, de criar essa intimidade, eu vou sentir essa ansiedade. Eu posso escolher não ficar com a dor da ausência, que seria aquela dor de coisas que eu deixo de fazer, que eu deixo de me engajar, né? A inflexibilidade psicológica, eh, ela tem uma relação muito grande com o que a gente está falando sobre o sofrimento, né? Porque muitas vezes a gente fica com a nossa vida limitada, baseada na luta, né, contra esses pensamentos, contra essas emoções. A gente fica vivendo de uma forma muito inflexível, muito rígida. A gente fica muito refém do que a gente pensa e do que a gente sente. Esse refém eu botei entre aspas porque eu que falo com essas palavras, então eu coloquei entre aspas porque não é de nenhum autor aí que eu me referenciei no livro, tá? Eu que uso essa expressão. Eh, o que que acontece na inflexibilidade psicológica? A gente fica eh, tão preso à nossa dor, brigando tanto para não sentir esse desconforto, brigando tanto contra os nossos pensamentos, que a gente acaba tendo essa vida limitada, como essa cliente, por exemplo, que eu citei. Ela acaba, por conta do que ela sente, dessa ansiedade, desses medos relacionados a essas coisas sociais, ela acaba não se envolvendo com pessoas, não saindo, dizendo não, tendo a postura muito inflexível, muito rígida. Então, eu não estou pronta para ir, eu não estou me sentindo segura, eu vou sentir muito medo, eu não quero, não, eu não gosto de não sei o quê. Então, acaba tendo um estreitamento muito grande, da percepção, né, e tornando a vida dela muito refém do que ela sente. Então, se ela está sentindo, ansiedade, medo em relação a essas coisas sociais, ela acaba ficando refém disso e não se aproxima do que realmente é importante. Então, a inflexibilidade psicológica, ela está relacionada a essa rigidez, a essa limitação da vida.
né? É a gente estar sob o controle das nossas regras internas, do que a gente pensa, do que a gente sente. Quando a gente enfrenta um problema, né, central dentro da gente, a gente está diante de um ponto de escolha. Então a gente sempre tem um ponto de escolha, como se a gente tivesse dois caminhos. Um caminho do que nos aproxima do que é importante para a gente, que está relacionado com aceitação e compromisso, e um caminho que tem a ver com ah, afastamento do que é importante para a gente, que tem a ver com evitação e controle. O que tem a ver com aceitação e compromisso? Então, se eu vou pegar esse exemplo de novo da paciente, ela recebeu um convite para sair de um menino e ela quer muito ter um namorado, mas ela começou a se sentir desconfortável e começou a dizer: não estou confortável, não estou confortável, não estou confortável, e ficou sob o controle disso e parou de responder, não queria mais responder, ah, não queria ir nos lugares que ele estava, enfim. Então, a gente tem um ponto de escolha, né? O que me aproxima do que é importante, do que me afasta do que é importante. Então, ali na setinha amarela, a gente tem o que me aproxima do que é importante. Então, seria eu aceitar esse desconforto, eu aceitar que sim, estou sentindo ansiedade, estou insegura, eu ter um compromisso com o que é importante para mim, com os comportamentos que me aproximam da vida que eu quero. Então, eu quero ter um namorado, para mim estar com pessoas é importante, eu preciso socializar mais, eu sinto que eu estou muito sozinha. Então, eu aceitar o desconforto, as emoções, aquele fluxo de pensamentos que vem, sem eu ficar sob o controle disso, e eu me comprometer com esses comportamentos que me aproximam da vida que eu quero. Do outro lado, tem a inflexibilidade psicológica, tem a evitação e tem o controle. Então eu vou acabar me afastando do que é importante para mim. Eu vou acabar evitando me conectar com isso que eu estou lutando contra, né? Que é, me aproximar das pessoas, de ter intimidade. Então, eu não quero sentir esse desconforto, eu não quero sentir o medo da rejeição, eu não quero lidar com isso, então eu fujo. Então eu não respondo, então eu não vou, então eu digo não. E aí, a grande questão disso tudo é que na inflexibilidade psicológica a gente acaba, né, percorrendo muito ali, o caminho mais percorrido acaba sendo esse que gera alívio, né, esse que não nos aproxima da vida que a gente quer. E no caso dessa menina, ela fez o que eu disse, ela não conseguiu responder as mensagens no Instagram desse menino, ela ficou muito sob o controle desse pensamento de que, eh, ela estava se sentindo desconfortável, ela estava se sentindo desconfortável, ficou presa nessa emoção e acabou agindo em função de não sentir desconforto, não do que é importante para ela. E o caminho menos percorrido que a gente faz é o caminho que nos aproxima de uma vida valiosa. É o caminho da aceitação, de mindfulness, de desfusão e de valorização. Nesse caminho há vulnerabilidade e risco, mas ele significa alguma coisa. E olha que coisa interessante, né? Não é como se uma das escolhas não levasse à dor. Tem dois caminhos e as duas escolhas levam à dor. Se ela ficar no caminho de se aproximar do que é importante para ela, sentir aquele desconforto e ainda assim mandar a mensagem, ela vai sentir dor. Ela vai sentir ansiedade, medo, blá blá blá, um monte de coisa. Se ele escolher o outro caminho, estou sentindo esse desconforto, estou sentindo esse medo, essa ansiedade, e vou escolher não me aproximar disso, não responder para ele, não sair, não ver outras pessoas, o que vai acontecer? Ela também vai sentir dor, né? Ela vai sentir aquela dor da ausência, aquela dor de não fazer as coisas que ela gostaria, né? Aquela dor de não ter uma vida valiosa. E esse caminho que a gente gostaria de percorrer, que nos aproxima da vida que a gente quer, ele vai envolver então a aceitação, né, do que eu estou sentindo, aceitação dos meus pensamentos. Ele vai envolver aceitação do que eu não posso mudar. Ele vai envolver eu estar no aqui e agora, eu estar em mindfulness, né, eu viver o momento presente, eu estar consciente do que está acontecendo no meu corpo, fora de mim.
Ele vai envolver desfusão, eu vou me descolar desses pensamentos, dessas emoções. Eu não sou esses pensamentos, eu não sou essas emoções. Eu vou notar esse fluxo vindo e ainda assim eu vou escolher me aproximar do que é importante, né, no caminho dos meus valores, no caminho do que me aproxima da vida que eu quero. E a flexibilidade psicológica, então, ela é uma vida, é como se ela fosse, né, um uma outra escolha, né, como se ela fosse uma escolha de uma vida com possibilidades, né. É como se ela fosse, um lado mais flexível, mais maleável. Então eu não vou viver com base em regras, tem que ser assim, eu sou assim, esse é o certo, né. É quebrar isso, né, é se permitir ir com o fluxo, é se permitir mudar, é se permitir não ser uma coisa fixa, rígida, né. É ter uma vida que é ter uma vida de escolhas que estão baseadas em valores, e inclusive esses valores eles mudam, eles não são estanques, né. Muitas vezes a gente tem a ideia de que, os nossos valores vão ser os mesmos e não são, eles mudam. Então, a flexibilidade psicológica, voltando lá para aquele slide da setinha, está muito relacionada àquela setinha amarela, né, de aceitação e compromisso. Então, eu vou fazer escolhas que me aproximam da vida que eu quero, que me aproximam da vida que tem a ver com o que é importante para mim, com os meus valores. E isso vai envolver eu sentir coisas desconfortáveis, eu me comprometer com comportamentos que me aproximam dessa vida. Então, falamos um pouquinho, né, sobre flexibilidade psicológica, que tem a ver com essas escolhas, com essa flexibilidade, é baseada em valores. E a gente vai falar então agora de alguns passos para a gente desenvolver a flexibilidade psicológica. Um passo que seria a desfusão, né. Que eu falei, há pouco tempo para você sobre a desfusão, né, que é isso da gente se descolar, né, a gente se desprender dos nossos pensamentos, emoções. Eu não sou a minha emoção. Aquela paciente, por exemplo, que eu falei, ela estava fusionada à emoção. Eu não estou me sentindo segura, eu não estou me sentindo confortável, eu não estou me sentindo confortável, ela está fusionada, ela era aquilo. Não é assim, estou notando que eu estou tendo um pensamento que eu estou desconfortável. Estou notando que o meu corpo está ansioso. Isso é desfusão. Ela estava fusionada. Qual que é a diferença? Quando a gente está fusionado, a gente é o nosso pensamento, a gente é a nossa emoção e a gente age muito mais em função deles. Quando a gente está desfusionado, a gente se permite ter escolhas, a gente se permite olhar com perspectiva. Então, desfusão é o recuar e ver os eventos privados, pensamentos, sentimentos, como eles são, o que, que eles são, experiências contínuas que vêm e vão, como as ondas do mar que vêm e passam, como outra metáfora que a gente pode usar, como vagões do trem que eles vêm e passam, como as nuvens do céu e não pelo que eles dizem que são. Então, os pensamentos, as emoções não são verdades literais que organizam o mundo. A gente trabalha muito na arte que pensamentos e emoções não são fatos, não são verdades literais. O que, que é o passo da aceitação? É eu dar espaço para o conteúdo privado indesejado, então, esses pensamentos, esses sentimentos que forem desagradáveis de sentir, então eu dar espaço para eu sentir isso, sem me engajar em suprimir, afastar. Ela fica tão ansiosa, essa paciente, por exemplo, que ela se engaja muito em tentar não sentir essa emoção. E ela tenta se afastar desesperadamente disso, como por exemplo comendo. Ou se distraindo com coisas que não levam ela a lugar nenhum, tipo vendo coisas no YouTube, séries e tal, que ela fica fazendo isso tanto em excesso que não acaba sendo um recurso útil, sabe? Fica uma coisa que está muito mais relacionada a uma esquiva. E aí ela não abre espaço para sentir e não sente aquele desconforto. E qual que é o perigo disso? Se a gente não trabalha a aceitação,
se a gente não consegue usar a disfusão, então eu notei o que está vindo na minha mente, notei o que está vindo no meu corpo e eu vou abrir espaço para sentir esse desconforto. Tá tudo bem eu sentir isso. Faz sentido pela minha história eu sentir essa ansiedade, esse medo em relação a responder esse menino, né? Ela já sofreu, por exemplo, abuso, essa menina que eu tô falando. Faz tudo bem pela minha história eu sentir medo de me envolver e de ter intimidade. Então, ela vai abrir espaço para sentir o desconforto, não brigar para aquele desconforto sumir e conseguir tolerar sentir aquele desconforto. Se ela fizer isso com curiosidade, com compaixão, né, aquela emoção, ela não vai sumir. E a ideia na ACT não é que a gente faça esses passos, que aquele desconforto suma, mas é que a gente consiga estar na presença daquele desconforto, sem deixar de fazer o que é importante para nós. E a gente vai também olhar para o terceiro passo, que fala de conexão com aqui e agora. Então, quando a gente for desenvolver flexibilidade psicológica, a gente vai precisar estar no aqui e agora. O que que é aqui e agora? O aqui e agora é os barulhos do ambiente, o aqui e agora é o cheiro, o aqui e agora é o tato, o aqui e agora é o gosto, o aqui e agora é o que está acontecendo internamente dentro do meu corpo, o que está vindo na minha mente, o que eu estou sentindo dentro do meu corpo. O aqui e agora é não é eu estar com a minha mente presa no passado, ruminando as coisas que aconteceram, e nem eu estar com a minha mente presa no futuro, imaginando as mil possibilidades do que pode acontecer. O aqui e agora é eu notar que a minha mente funciona quase como uma mosquinha que vai para o futuro, que vai para o passado e escolher trazer ela de volta para o presente várias vezes, várias vezes. Outro passo para a gente desenvolver a flexibilidade psicológica é eu optar pelos valores de uma forma consciente. O que, que quer dizer isso? Então a gente já falou que valores mudam, né, com o tempo. A gente tem vários recursos na ACT para a gente conseguir identificar os nossos valores. Então eu vou procurar identificar os meus valores, identificar o que que é importante para mim e eu vou fazer escolhas conscientes. Escolhas conscientes, por exemplo, pode ser, olha, seria muito importante para mim realmente responder este menino. Eu quero muito conseguir responder as pessoas quando elas me procuram e conseguir ter um relacionamento, como aquela menina, por exemplo. Mas hoje ainda, nesse momento, eu não consigo. Eu preciso desenvolver outras ferramentas para que eu consiga fazer isso. Eu preciso ainda tolerar mais sentir esse desconforto. Então, ela pode fazer uma escolha consciente. Ela pode fazer, inclusive, uma escolha consciente de se aproximar do que é importante para ela, né? De conseguir ter esse comportamento que aproxime ela de conseguir responder, né? De conseguir aceitar sair com essa pessoa. Então, pessoal, a gente falou hoje, né, sobre o sofrimento humano, né? Falei algumas coisas relacionadas a isso, que tem a ver com o sofrimento humano ser universal. Todos nós sentimos dor, né? Quanto mais a gente briga para não sentir, tenta suprimir, afastar esse sofrimento, mais esse sofrimento aumenta. E a ideia é que a gente trabalhe alguns recursos na ACT, né, como aceitação e como desfusão, para lidar de uma outra forma com o sofrimento, para que a gente não seja refém do nosso sofrimento. Falei como que a gente aborda isso na ACT, né? A gente falou sobre a inflexibilidade psicológica e a flexibilidade e os passos para desenvolver isso. E a ideia é que a gente consiga, né, não ficar limitado, ter uma vida baseada na luta, ficar refém do que a gente sente e pensa, né, mas que a gente consiga fazer escolhas, né, ter uma vida baseada em valores. Então, nessa aula vocês têm algumas sugestões de exercício, alguns passos para tornar um pouco mais didático vocês desenvolverem, né, esses recursos dentro da ACT. É claro que
isso que eu falei pode ser muito mais aprofundado, né, quem fizer o curso de especialização, de formação, vai poder ver isso de uma forma muito mais aprofundada. Deixei aqui os meus contatos, quem quiser entrar em contato comigo, deixei o meu Instagram, o meu e-mail. Foi um prazer dar essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que possam aproveitar esses conteúdos. Muito obrigada.